Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E este vídeo aqui é para você que vai tentar a prova da PMPB, que está se aproximando e que está querendo aí pegar nessa reta final alguns pontos importantes sobre raciocínio lógico, que estará lá na nossa prova, beleza? Então, neste vídeo a gente vai resolver questões sobre diagramas lógicos e alguns problemas lógicos também, certo? Então, fica com a gente até o final. Lembrando, meu nome é Igor Albert, sou professor de Matemática, Informática e Raciocínio Lógico, e aqui nesse canal a gente traz muito conteúdo importante para você que está nessa vida de concurseiro. Então, aproveite, se inscreve, deixa o like e lembre-se de sempre que necessário, sempre que você quiser, deixe um comentário, crítica, sugestão, pedido de algum assunto também, que a gente vai avaliando, certo? Bem, eu então separei aqui hoje 5 questõezinhas da IBFCE para a gente ver esses pontos. Lembrando que o edital de raciocínio lógico matemático da PMPB não está muito claro, né? Ele tem ali os tópicos, mas ele não detalhou muito o que, que são os tópicos. Então, falar raciocínio analítico, raciocínio quantitativo, mas ele não especifica, então a gente precisa ter uma visão bem ampla sobre os assuntos aqui do raciocínio lógico, beleza? Antes de a gente ir para as nossas questões, aqui no link da descrição você vai encontrar o nosso curso de informática para PMPB, tá? Então, lá a gente trabalha o conteúdo completo do seu edital com aulas rápidas e focada em questões. Então, em cada aula, que dura em torno de 15, 20 minutos, a gente resolve questões e depois a gente finaliza a aula resumindo o que a gente viu naquelas questões. Então, é focado em questões justamente para a gente se preparar para a prova, beleza? Também nos nossos cursos a gente dá suporte, então surgiram dúvidas, basta entrar em contato ou no WhatsApp ou na própria plataforma e a gente vai conversando para tirar as dúvidas. Igor, comprei o curso e não gostei. Você tem 7 dias para desistir e receber todo o seu dinheiro de volta. Então, ou você gosta do nosso curso ou não precisa pagar por ele, beleza? Além disso, galera, aulão de revisão de informática e raciocínio lógico. A gente vai fazer um momento ao vivo no Google Meet, que é uma aula mais íntima, assim, não é uma turma grande, justamente para a gente rever pontos importantes de raciocínio lógico e de informática para a sua prova. Então, vai ser ao vivo com uma turma reduzida para a gente resolver questões e ver pontos importantes. Então, vai ser um momento muito bom e tá por um preço muito acessível também, que é R$ 49,90. O link você encontra aqui na descrição também. Além disso, estaremos interagindo até a data da prova, né? Quem entrar para o nosso aulão, através de um grupo no WhatsApp. Então lá a gente vai poder trocar ideia, tirar dúvidas sobre informática e raciocínio lógico até a data da prova. E também vamos deixar lá na plataforma uma lista de questões quentes, tanto de informática quanto de raciocínio lógico, para que vocês resolvam e para a gente discutir também no momento ao vivo. Então, vai ser uma oportunidade muito grande para, na reta final, uma semana antes da prova, você pegar dicas importantes sobre esses dois assuntos, beleza? Então, se você se interessou, dá uma olhada aqui no link da descrição e também, se tiver dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp, que também está na descrição. Belezinha? E aí, agora sim, vamos para as nossas questões de hoje. Essa questão aqui é uma questão sobre diagramas lógicos, né, que envolve essas noções de conjuntos também, e também pode ser interpretado como um problema lógico. Para saber a preferência entre a utilização de dois produtos A e B, foram entrevistadas 185 pessoas, das quais 72 utilizam produto A, 94 utilizam produto B e 36 utilizam ambos. Nessas condições, o total de pessoas que não utilizam qualquer um dos dois produtos é igual a. Então, nesse tipo de questão, minha recomendação é sempre de você desenhar, porque isso facilita muito para que você resolva a questão. Então, aqui a gente vai ter as pessoas que usam o produto A e aqui as pessoas que usam o produto B. Desenhei. Por onde eu começo preenchendo? Pela interseção, ou seja, por aquelas pessoas que estão nos dois conjuntos, que nesse caso aqui são as pessoas que usam os dois produtos. Então, ele me disse que 36 pessoas usam os dois produtos. Então, eu venho aqui no meio e coloco 36, beleza? Por que que eu começo por aqui? Porque veja só, quando ele fala 94 pessoas utilizam o produto B, opa, mas veja que essas 36 aqui estão em A e em B, que é o que a gente chama de interseção, né?
Então, essas 36, elas estão dentro dessas 94 já. Então, as que utilizam apenas o produto B é 94 menos 36. Aqui dá 8. 8 menos 3, 5. Ou seja, 58 pessoas usam apenas o produto B, tá? E 36 usam também B, mas também usam A, ok? E no A, a mesma coisa. Opa, 72 usam o produto A, mas a gente já tem 36 aqui na interseção. Então, 72 menos 36 dá 36. 72 menos 36, 36. E essas 36 aqui usam apenas o produto A, elas não usam o produto B, beleza? Opa, mas foram entrevistadas 185 pessoas. Vamos contar quantas que já estão contempladas aqui. Que a gente tem 36, 36 e 58. Vamos avaliar. 36 mais 36 mais 58. 6 mais 6, 12 mais 8, 20, vai 2. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 2, 13. Então, a gente já tem 130 pessoas aqui. Beleza? Então, temos 130 pessoas já. Só que ele entrevistou 185. Então, quantas não utilizam nenhum desses produtos? É 185 menos 130, que dá 55. Então, 55 não usam nenhum desses dois produtos, beleza? Então, cuidado, galera, porque a gente precisa sempre, assim, o bom é você desenhar sempre essa representação, porque ela te ajuda a visualizar o que você está calculando ali. E além disso, depois de desenhar, comece pela coisa que está mais interna, a interseção mais interna ali. Inclusive, se tiver três conjuntos, por exemplo, suponha que tivesse três produtos, né? A, B e C. Você deveria começar a preencher por aqui, que é a interseção, né? Que seria o caso das pessoas que usam os três produtos. Aí depois você preencheria essas interseções aqui. E depois você preencheria os conjuntos individualmente, né? Aquelas pessoas que usam apenas um produto. Beleza? Porque se você não fizer isso, você erra a questão. Se você começar a preencher das bordas, você vai se atrapalhar e provavelmente tem uma grande chance de errar, tá? Então, cuidado. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Na eleição, essa que eu tô pensando em fazer um quadro que se chama Piores Questões de Prova, porque tem umas questões de concurso que realmente não dá. As bancas, elas viajam muito e fazem umas coisas muito escrotas. Se você tem interesse, se você achou legal, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bom saber que vocês estão interessados. Mas essa questão aqui, qual o problema dela? A gente está falando de uma eleição que tem dois candidatos e eleição, geralmente, a gente vota em uma pessoa só, né? Então não tem como ter candidato A e B e a gente ter pessoas que vão votar em A e B ao mesmo tempo. Mas nessa questão a gente vai ter que considerar isso. A banca só pegou um contexto que foi muito infeliz para ela, tá? Na eleição entre dois candidatos A e B foram ouvidas uma única vez 260 pessoas sobre o candidato preferido para votar e o resultado foi o seguinte. E veja, né, o candidato preferido. Se eu vou votar em um só, não tinha nem por que eu considerar que existe a possibilidade de votar em dois. Mas a questão pede que a gente faça esse raciocínio. Então, 120 votariam no candidato A. Então, vamos fazer nosso esquema, né? Aqui a gente tem um candidato A, o candidato B. 120 votariam no candidato A, 130 votariam em somente um dos dois e 45 votariam em nenhum dos dois, né? Então, veja, apenas 130 pessoas vão votar em apenas um. Então, pode ser que tenha pessoas que votem nos dois, né? Estranho, mas é o que a questão traz pra gente. Nessas condições, o total de pessoas que votariam no candidato B é igual a. E aqui nessa questão, a gente vai precisar elaborar um pouco mais. Eu vou chamar essa parte aqui das pessoas que votam apenas em A de X. Essa parte aqui das pessoas que votam em A e em B, eu vou chamar de Y. E as pessoas que votam apenas em B, eu vou chamar de Z, tá? Então, quando ele me fala, por que que eu preciso fazer isso? Porque, por exemplo, ele não me deu a informação de quantas pessoas votam nos dois,
Ou seja, não tem como eu começar preenchendo do jeito que a gente fez na questão anterior, né? A gente vai ter que começar avaliando todas as possibilidades. E nesse caso, a gente vai precisar de um sistema de equações. Então, 120 votariam no candidato A. Quem são os que votam no candidato A? É o X mais o Y. Então, 120 votam no candidato A. Porque o Y são as pessoas que votam nos dois e o X são as pessoas que votam apenas em A. 130 votariam em somente um. Opa, os que votam somente em A são X e os que votam somente em B são Z. Então, X mais Z são as pessoas que votam em apenas um candidato. E a soma é 130. E 45 votariam em nenhum. Opa, então aqui fora a gente tem 45. Ou seja, dos 260 que a gente tem, 45 não votam em nenhum. Então, vamos tirar esses 45 daqui. 10 menos 5, 5. 5 menos 4, 1. E 2 menos 0. 215 votam em pelo menos um. Ou seja, um candidato, tá? Ou seja, esses três aqui são os que votam em apenas um. Então, se eu somar x mais y mais z, vai ter que dar os 215 eleitores. Beleza? Então, veja, só recapitulando. Eu somei x mais y, que são as pessoas que votam em A, x mais z, que são as pessoas que votam em apenas um, A ou B, tá? E x mais y mais z são as pessoas que votam em A, em B ou nos dois. Então, isso aqui tem que dar 215, porque apenas 45 não votaram em nenhum, beleza? Então, a gente tem agora um sistema de equações e a gente vai precisar resolver um sistema de equações, tá? Essa técnica é importante de a gente conhecer também, porque pode aparecer alguma questão nesse estilo aqui de diagramas lógicos, ok? Eu vou copiar isso aqui para o outro slide para ficar mais fácil e com mais espaço. X mais y igual a 120. X mais z igual a 130. E x mais y mais z igual a 215. Ok. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar variáveis. Então, aqui, eu vou isolar o x. X é 120 menos y. Aqui também, agora que a gente já isolou o x, né? Eu vou substituir esse x pelo que a gente já conhece. Então, x é 120 menos y. Aí, a gente copia o que a gente já tem, né? Mais z igual a 130. Opa, mas vamos deixar o z sozinho? Z é igual a 130, aí vou passar o 120 e o y também. Vou fazer assim, ó, menos 120 menos y. Aí fazendo o jogo de sinais aqui, né, porque o menos multiplica aqui e o menos multiplica aqui, 130 menos 120 mais y. E por que eu isolei o x e o z? Porque, veja, agora eu escrevi o x em função do y e escrevi o z em função do y. Então, quando eu substituir aqui embaixo, vai ficar todo mundo em função do y, e aí eu vou ter uma equação do primeiro grau. Igor, pelo amor de Deus, do que você está falando, eu não sei nada disso. É importante que você veja os assuntos de equação do primeiro grau e sistemas de equações do primeiro grau, tá? Que são dois assuntos bem básicos da matemática que a gente precisa conhecer. Eu sempre falo, né, que às vezes a gente quer começar a estudar matemática lá do topo, e não é assim. Se a gente não tiver a base bem formada, a gente dificilmente vai conseguir aprender essas partes posteriores. Se você tem dificuldade nisso e quer alguma ajuda de material, enfim, ou quer que eu grave um vídeo também, deixa aqui nos comentários. Vai ser muito bom saber disso. Ok. E agora vamos substituir todo mundo nessa terceira equação aqui. Então, quem é o x? 120 menos y. Quem é o y? O y vai ser o y. E quem é o z? Esse carinha aqui, né? Aliás, vamos terminar. 130 menos 120 dá 10. 10 mais y. Então, o z é 10 mais y. É igual a 215. Então, agora eu vou juntar todo mundo, né? Menos y mais y a gente cancela. Aí ficou 120 mais 10 dá 130.
Aí sobrou o y ali somando é igual a 215. Agora eu vou deixar o y sozinho. 215 menos 130. Então, y é igual a 85. Opa, como eu descobri o y, vamos agora voltar para as outras, né? Quem que era o x? O x é 120 menos o y. Então, o x é 120 menos 85. X, então, é 35. Ok? 35 mais 5 dá 40. 80 mais 40, 120. E quem é o z? O z é igual a 10 mais y daqui, né? Então, z é igual a 10 mais 85, que é igual a 95. Então, pronto, descobrimos x, y e z. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. X a gente descobriu que é 35. O y a gente descobriu que é 85. Então, aqui, 85. E o z é 95. Aqui é 95. Ok? Então, agora vamos para a pergunta e ler com muita atenção. O total de pessoas que votariam no candidato B é igual a... Opa, os que votam apenas no candidato B é o Z. Só que o Y vota em A e em B. Então, eles também entram na conta, porque eles também votam em B. Veja que a pergunta não foi quantos votam apenas em B. É quantos votam em B. Pode ser que eles votem também em A, mas não me importa. Então, os que votam em B, votam em B são Y mais Z. Quem é o Y? 85. Quem é o Z? 95. Então, 95 mais 5 dá 100, 180. Alternativa A. Beleza? Essa aqui é uma questão mais elaborada, mas também envolve esse assunto de diagramas lógicos e é importante que a gente tenha em mente como resolver. Então, lembre-se, se você tem dificuldade, volta nesses assuntos, equações de primeiro grau e sistemas de equações, porque esse assunto é importante para você e para você continuar avançando aqui em matemática e em raciocínio lógico, tá? Questão 3. Essa aqui já é uma questão de problemas lógicos, né? Ou poderia entrar em argumentação também. E aqui, para essa questão, e na verdade para as próximas também, eu quero relembrar com vocês duas regras importantes, que é o seguinte. Quando você tem um se então, e você descobre que esse que é falso, tá? Você sabe que esse se então é verdadeiro. Se você sabe que o que é falso, então o P também tem que ser falso. Por quê? Porque na tabela verdade, se esse aqui for falso e esse aqui for verdadeiro, isso aqui dá falso, não verdadeiro, tá? Então, se o consequente é falso, o antecedente também tem que ser. E outra coisa, é, se o antecedente é verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro. Porque se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, isso aqui dá falso, não verdadeiro, tá? Então, na argumentação, geralmente a gente vai considerar essas coisas aqui sempre como verdadeiras, então a gente sempre vai ter que achar um jeito de dar verdadeiro, né? Então, pensando nisso, que tem essas duas regras que a gente sempre vai usar, que são o modus ponens e o modus tollens, tá? Esse de baixo é o modus ponens e esse aqui é o modus tollens, só para constar. Então vamos lá. Se Paulo é motorista, então Ana é advogada. Se Carlos é professor, então Paulo é motorista. Sabe-se que Ana não é advogada. Então por onde que a gente vai começar? Por essa última. Por quê? Porque já traz uma informação simples, uma premissa simples para a gente. Não tem nenhum conectivo ali. Então a gente sabe que Ana não é advogada. E aí, nesse tipo de problema, a gente vai considerar cada uma dessas coisas aqui como verdadeiro. Então, a gente tem que dar um jeito disso dar verdadeiro. Então, Ana não é advogada. Vamos voltar aqui para onde fala de Ana. Opa, aqui fala de Ana. Ana é advogada. Opa, a gente acabou de saber que Ana não é advogada. Então, Ana é advogada é falso. Isso aqui é falso, tá?
Se o consequente é falso, o antecedente tem que ser falso. Por quê? Porque se ele fosse verdadeiro, dava Vera Fischer e isso aqui não seria verdadeiro, seria falso. Então a gente sabe que Paulo não é motorista. Porque a gente acabou de ver que Paulo é motorista, é falso, né? Então Paulo não é motorista. Beleza. Então agora a gente já tem uma informação sobre Paulo. Onde que fala de Paulo aqui? Aqui, né? Paulo é motorista? Opa, isso aqui também é falso. A gente acabou de ver que Paulo não é motorista. Se o consequente é falso, o antecedente também tem que ser. Então, Carlos é professor? É falso. Então, Carlos não é professor. Não é professor. Beleza? Então, a gente tem duas informações importantes aqui que a gente conseguiu concluir. Então, Paulo é motorista? Falso. Paulo é motorista? Falso. Paulo. E a gente eliminou duas, né? Carlos não é professor. Essa aqui já está errada, né? Essa está errada. Carlos não é professor. Essa aqui está errada. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Galera, questões de argumentação, questões desse tipo de problema, se a gente conhecer essas duas regras, resolve boa parte da nossa vida, tá? E outra dica importante é, comece a raciocinar da mais simples, que geralmente é uma premissa simples ou uma conjunção. Porque quando eu te falo que, por exemplo, Ana, exemplo só, tá? Ana é advogada e João é cozinheiro. Beleza. Quando eu falo que isso aqui é verdadeiro, eu sei que isso é verdadeiro e que isso é verdadeiro. Que o único jeito de uma conjunção ser verdadeira é se os dois forem verdadeiros, beleza? Então, atenção nisso também. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 4. Se Márcia é dentista, então Paulo não é advogado. Se Paulo não é advogado, então Carlos é médico. Sabe-se que Carlos não é médico. Então, a gente já sabe que Carlos não é médico. Isso aqui é verdadeiro. E cada uma dessas informações que ele deu aqui também tem que ser verdadeiras, né? Então vamos lá, vamos avaliar. A gente já tem uma informação sobre Carlos. Carlos não é médico. Então vamos voltar aqui onde tem falando de Carlos. Carlos é médico? Opa, a gente acabou de descobrir que Carlos não é médico. Então isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, o antecedente também é falso, né? No se, então, o antecedente vai ser falso. Então, Paulo não é advogado? É falso. Se isso é falso, então o que é verdadeiro é que Paulo é advogado. Lembrando que essas duas regrinhas que eu falei, elas valem para o se então, tá? Então, é sempre que tiver esses argumentos na forma de se então, essas regras são válidas. Então, agora já temos uma informação também sobre o Paulo. A gente sabe que Paulo é advogado. Então, aqui, Paulo não é advogado. Opa, também é falso. E se isso é falso, o antecedente também é falso, porque a gente tem um se então aqui, né? Então, Márcia não é dentista. Não é dentista. Paulo é advogado, Márcia não é dentista. Márcia é dentista? Falso. Paulo não é advogado? Falso. Márcia é dentista? Falso. Paulo é advogado, essa aqui tá certa. Márcia não é dentista e Paulo não é advogado? Paulo é advogado, né? A alternativa correta é a alternativa D de dado. Ok? Para finalizar, questão 5. Essa aqui é uma questão um pouco diferente que a gente vai ter que distribuir cargos, distribuir a naturalidade das pessoas, né? André, Bruno e César são amigos. Um deles é paulista, outro é mineiro, outro é carioca. Sabe-se ainda que um deles é contador, outro é professor e outro é advogado. São válidas as seguintes afirmativas. E aí, o que eu gosto de fazer nesse tipo de questão é o seguinte: a gente tem três pessoas. André, eu gosto sempre de esquematizar. André, Bruno e César. Bruno e César. Aí a gente tem três naturalidades, né? Paulista, mineiro e carioca. E a gente tem três profissões: contador, professor, advogado.
Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o que eu já descobri, porque isso vai facilitar a análise também, tá? Então vamos lá. André não é professor nem advogado. Opa, se André não é nem professor e nem advogado, ele não é professor nem advogado. Só sobrou para ele ser contador, tá? Então já usamos isso aqui. Bruno não é carioca nem mineiro. Opa, se Bruno não é carioca nem mineiro, só sobrou para ele ser paulista. César diz, nem eu, nem o mineiro somos professores. Opa, então a gente já sabe que o César também não é mineiro, né? Porque ele falou nem eu, nem o mineiro somos professores. E veja, se o César não é professor, a única profissão que sobrou para ele aqui é de advogado, né? E quem é a outra pessoa que também não é professora? É o André, que é contador. Então a gente sabe que o André é o mineiro. Por quê? Porque o César falou que o mineiro também não é professor. Então o mineiro só pode ser o contador, né? Beleza? Então nós já descobrimos que o André é mineiro e é contador. O César é advogado, tá? E o Bruno é paulista. O Bruno, a única profissão que sobrou para ele foi a profissão de professor, né? Não sobrou outra profissão para ele. E o César, o único estado que sobrou para ele foi a única possibilidade que sobrou para ele foi de ser carioca. Então, o que que a gente descobriu? Que o André é mineiro e contador. O Bruno é paulista e professor, né? Ó, o Bruno tá ligado aqui em paulista e em professor. E o César é carioca e advogado. Beleza? Então pronto, descobrimos. Acho que esse esquema aqui ajuda a gente a pensar, a esquematizar o que a gente está descobrindo ali, facilita a análise. Então, André Mineiro e Contador. André Carioca, errado. André Mineiro e Contador, opa, correto. Vamos ver as outras. César é carioca. César é carioca e professor. Opa, o César falou, eu não sou professor. Então, isso aqui a gente já corta, né? César é paulista, não. César é carioca. Então, a única possível aqui, alternativa C. Beleza? Então, eram essas as questões que a gente trouxe para hoje sobre diagramas lógicos e problemas lógicos, argumentação também, que são assuntos importantes para a sua prova. Lembre-se, estamos com o nosso curso aberto de informática, que contempla todo o conteúdo de informática para PMPB e vai te ajudar muito, porque está muito focado em questões. E vamos ter nosso aulão ao vivo, 2 dias para a gente revisar raciocínio lógico e informática uma semana antes da sua prova. Vai ser um momento muito importante para você tirar suas dúvidas, para você pegar dicas importantes, resolver questões interessantes sobre os assuntos do seu edital e estar mais preparado para a sua prova. Se você se interessou por algum desses produtos, conheça eles aqui nos links da descrição. Era isso então, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Muito obrigado por assistir essa aula. Espero ver você em breve, espero ver você nos nossos aulões também, nos nossos cursos. Muito obrigado e até logo. Falou!